Oi, eu sou a Ana Júlia e o nosso trabalho tem como tema a busca por dignidade no fim da vida. O caso Cindy Damião e a morte assistida no Brasil. Essa ideia surgiu a partir da discussão sobre até que ponto o indivíduo pode decidir sobre a própria vida diante de uma doença incurável e qual o limite da intervenção do Estado nessas escolhas. Um pequeno contexto sobre esse caso é que Cindy Damião era uma mulher de 62 anos, diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa, incurável e progressiva. Diante do avanço da doença e do sofrimento constante, ela decidiu viajar até a Suíça para realizar a eutanásia, já que aqui no Brasil essa prática não é legalizada. O caso dela gerou um debate muito importante sobre dignidade, autonomia e sofrimento. A gente quis entender, a partir da Constituição, se a criminalização da eutanásia realmente protege a vida ou se em alguns casos acaba limitando o direito de cada pessoa a decidir o que considera uma morte digna. Olá, eu sou o João e eu vou falar um pouquinho sobre a problematização jurídica. O direito brasileiro ele protege a vida, mas ele ainda não regulamenta o fim da vida com dignidade. E isso gera um grande dilema. De um lado, a preservação da vida e do outro, a autonomia do paciente terminal que deseja decidir sobre o próprio sofrimento. A ausência de uma previsão legal específica faz com que tanto familiares quanto profissionais de saúde enfrentem insegurança jurídica, já que não há clareza sobre até onde vai o direito de escolha do paciente. Diante do cenário brasileiro, quando olhamos para a base legal, a Constituição Federal garante o direito à vida, à dignidade humana, à liberdade e à saúde, além de proibir qualquer tratamento desumano. Por outro lado, o Código Penal, no artigo 122, criminaliza o ato de induzir, instigar ou auxiliar o suicídio, o que inclui os casos de morte assistida. Ou seja, o Brasil reconhece o valor da vida, mas ainda confunde o direito de viver com a obrigatoriedade de sofrer, o que gera um impasse jurídico e moral. Bom, esse tema ele exige uma análise interdisciplinar, porque na teoria da Constituição fala-se da dignidade da pessoa humana e da liberdade individual, inclusive da terminalidade da vida. A ideia é que o direito à vida deva proteger de forma integral e não apenas prolongar o sofrimento. Já no direito civil, temos os direitos de personalidade e a autonomia para decisões médicas e existenciais, inclusive o direito ao próprio corpo. O problema é que, sem uma regulamentação clara, há risco de criminalização de médicos e insegurança jurídica para todos os envolvidos. Sobre a falta de regulamentação, isso gera uma insegurança jurídica. A ausência de leis claras gera incerteza e pode impactar as decisões tanto dos médicos quanto das famílias das pessoas que estão nessa situação. Isso também gera um risco de criminalização dos médicos e da família, pois a legislação atual ela penaliza quem apoia o paciente nessa morte ou, entre aspas, um suicídio, mesmo com o desejo sendo apenas interromper o sofrimento desse paciente. Nessa situação, acaba se prolongando o sofrimento da pessoa sem perspectiva desse sofrimento trazer com que algum dia ela possa se manter viva. Só vai estar adiando a morte dessa pessoa, sem dignidade alguma na sua morte. Nesse caso, a lei brasileira não acompanha a complexidade da realidade dos pacientes terminais e nem muito menos das suas famílias. Em um sucinto comparativo internacional, com países como a Suíça, a Bélgica, a Holanda e o Canadá, nós vemos quanto o Brasil é atrasado em relação a eles. Esses países regulamentam a morte assistida, porém com critérios bem rígidos. Esses critérios são doenças terminais incuráveis, sofrimento intolerável quando o paciente não aguenta mais viver, consentimento do paciente 100% livre e informado de que ele tem que estar ciente do que vem pela frente, e também a supervisão médica, nada pode ser feito sozinho. Essas legislações consideram o sofrimento físico, existencial, entre alguns outros, como justificativas válidas para a decisão que o paciente vem a tomar. A legislação brasileira prioriza a proteção da vida, mas com isso acaba ignorando a dignidade no fim dela. O caso Cindy Damião evidencia a urgência das normas e discussões sociais. Se trata de reconhecer o direito de escolher se você vai morrer ou sofrer, até mesmo no fim da sua própria vida. E isso é uma expressão máxima de liberdade e dignidade humana.